Vamos aqui para mais uma aula. Eu sempre, quando trago a consultoria de imagem, eu sempre trago a importância da gente entender os três pilares: cores, estilo e proporção corporal. E hoje a gente está aqui para falar e entender como a gente pode equilibrar a nossa proporção corporal. Não, eu sempre falo que não existe corpo errado, não existe corpo perfeito. O que existe é a modelagem certa. Então, muitas vezes a gente consegue enxergar ali alguém que não tem aquele corpo tão dentro de um padrão e estar bem vestida, consegue estar dentro, da modelagem correta. E isso é super importante porque você precisa entender do seu corpo. Você precisa entender das suas proporções para você equilibrar de forma correta. Então a gente sempre fala que não é questão de você seguir as formas ou as formas como o mercado traz. A gente pode até trazer aqui um pouquinho para vocês entenderem dessa base que o mercado usa, mas o mais importante é vocês conhecerem a proporção corporal de vocês e usar realmente de forma estratégica. Como eu sempre falo, ter a intenção no vestir. Então, se você quer estar ali de forma mais elegante ou de forma mais leve, quando você coloca uma modelagem que também transmite isso, ela vai te ajudar a potencializar esse teu desejo de imagem. Então, as escolhas das modelagens, elas são estratégicas para a gente equilibrar a nossa silhueta. Então, se a gente fizer aqui, pensando como o mercado trabalha, como a gente escuta muito, eu quero trazer para vocês entenderem que não precisa ficar preso a isso, tá? Então, vamos lá. A gente sempre escuta, triângulo, eu sou triângulo invertido, eu sou oval, eu sou retângulo, eu sou ampulheta. Ok, o mercado trabalha muito, as indústrias trabalham bastante. Vocês precisam entender como vocês vão equilibrar esse corpo de vocês. Porque a gente tem que entender que nós somos 3D. Nós não somos só frente ou só costas ou só lado. Nós somos um corpo em movimento. Então aquilo que está ali de frente vai impactar a minha modelagem dependendo do que eu tenho lá atrás. Então se eu tenho um quadril mais largo, mas eu não tenho um bumbum para trás, uma modelagem vai ficar diferente de uma pessoa que tem um bumbum para trás. Então, vamos pensar um pouquinho como a gente pode identificar, saber as nossas formas, os nossos volumes. Primeiro eu quero dizer para vocês que existem várias formas da gente fazer medidas. A gente vai trazer aqui como vocês podem fazer medidas, como vocês podem se observar mais. Mas não é para ficar 100% preso. Vocês precisam entender da base para se sentir segura e aí sim poder arriscar e trazer a melhor modelagem para vocês. Falando em como fazer medidas, como o mercado traz. O mercado traz sempre as medidas de ombro, cintura, quadril. O que é isso? É bacana. Isso é bacana vocês terem, até porque se vocês forem comprar algo na internet, vocês compram coisas online, é importante vocês terem essa medida de vocês, porque isso ajuda a ser assertivo na hora da compra. Mas essas medidas, elas não são 100% corretas para a gente entender da nossa proporção corporal. Então vamos lá, como é que a gente faz as medidas? Se a gente vai medir nosso ombro, a gente tem que pegar a trena e passar ela ao que é ao nosso redor. Então eu tenho que arrodear todo, fazer essa circunferência inteira aqui do meu ombro, tá? De ombro a ombro. Não posso medir só aqui reto. Eu tenho que passar aqui por trás e trazer essa medida de encontro aqui, tá? Medida do ombro sempre é 2 dedinhos abaixo aqui da cabecinha do ombro. Quando você vai medir sua cintura, você pega aqui sua cintura e faz aquela dobrinha assim pro lado, que aí onde tiver realmente essa dobrinha é onde está a cintura. Então você mede a sua cintura. E o quadril sempre é bem no meio do quadril, não é culote, é bem no meio do quadril. Você tendo essas 3 medidas de ombro, cintura e quadril, você consegue perceber o que é que está em maior destaque, qual é o que está em maior proporção. Primeiro ponto. Segundo ponto é a gente entender dos volumes. Eu posso ter o meu ombro mais estreito do que o meu quadril. Isso significa que a minha base de quadril é maior e o meu ombro é um pouco menor. Isso me forma um triângulo, que a gente geralmente escuta falar, você é triângulo, porque você tem mais quadril. Só que o que é que pode acontecer? Eu posso ter volume na minha parte dos seios. Então eu tenho que trabalhar o quê? Aqui e aqui. Por isso que eu estou querendo trazer para vocês que as medidas são importantes, mas elas não são decisivas. Então vamos falar um pouquinho de cada proporção corporal, para que vocês comecem a entender que vocês vão ter uma base, mas que vocês vão precisar entender os volumes, tá? Então a gente sempre escuta no mercado algumas formas,
triângulo, triângulo invertido, retângulo, oval, ampulheta. E aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem essa base. Então vamos lá. Quando a gente fala de um triângulo invertido, o que quer dizer um triângulo invertido? Ele funciona assim. A base dele em cima está mais larga, está maior, e embaixo mais estreita. Então o que é que a gente pode trazer pensando na proporção corporal? O ombro é muito maior, a gente tem essa parte aqui mais larga e o quadril mais estreito. Ok, a gente sabe que existem muitas pessoas de triângulo invertido. Mas se a gente pensar, tem muitas pessoas que têm esse formato e tem bumbum para trás, ou tem perna muito grossa. Então vamos avaliar onde é que está o maior volume. É no ombro, é na perna grossa, é no bumbum, porque isso vai fazer diferente nas modelagens. Você pode seguir a base do triângulo invertido, mas você vai precisar equilibrar esses volumes também. Então, dentro de um triângulo invertido, dentro de uma base de ombro maior, eu estou tendo um destaque muito grande aqui para o nosso ombro, para o meu ombro, o que é que a gente pode falar? Eu já tenho um destaque demais. Então, eu preciso equilibrar a parte de baixo, para que a parte de baixo possa ficar equilibrada com a de cima, chegue mais perto para trazer ali as curvas mais equilibradas e as proporções ficarem ainda mais leves. Então, a gente começa a pensar o quê? Eu preciso aumentar o meu quadril. Se eu tenho muito ombro, eu preciso trazer volume para o meu quadril. Como é que a gente pode pensar em trazer volume para o quadril? Quais são as modelagens, quais são os tecidos, como eu posso equilibrar essa minha proporção? Então vamos lá. Se eu estou querendo trazer volume para o meu quadril, eu vou pensar em tecidos mais estruturados, tecidos que tenham babados, tecidos que tenham plissados, tecidos que eles possam ter mais rigidez, mais estrutura mesmo para aumentar. E aí a gente pode pensar também em estampas, né, em tecidos com texturas, como tweed, como couro. Tudo isso vai trazer volume para o quadril. Então tudo isso vai aumentar ali a parte de baixo, fazendo um pouco de equilíbrio na parte de cima. Sempre que a gente pensar em tecidos fluidos, tecidos muito leves, eles não vão trazer esse volume, tá? Então vamos sempre pensar no lado positivo que eu preciso. Volume, estampa, assimetria, detalhes, bolso com detalhes aqui na lateral. Isso vai ajudar a gente a equilibrar. Vou aumentar o meu quadril, equilibrando um pouco a minha parte de cima. E aí, se a gente pensar como a gente pode dar leveza e tirar um pouco desse peso do ombro, a gente vai fazer o quê? Tirar volume do ombro. Então, para a parte de cima, eu vou trazer os tecidos mais leves, os tecidos mais fluidos, eu não vou trazer babados, eu não vou trazer volume aqui em cima, detalhes, bordados, nem texturas. Porque se eu já tenho isso aqui em destaque, eu vou precisar aliviar, eu vou precisar trazer leveza para ele. Então, fazendo um resumo dessa nossa proporção corporal, onde o ombro ele é mais largo, onde eu tenho mais volume na parte do ombro e menos no quadril, né? Eu trago com essas diferenças de modelagens. Aumento tudo que for na parte de baixo e alivio na parte de cima. Outra coisa que é super importante, a gente pensar em decotes. Como eu já estou muito larga aqui em cima, se eu trouxer um decote ombro a ombro, isso vai aumentar, fazendo com que fique ainda maior o meu ombro. Então tudo que eu criar de linha aqui, ombro a ombro, vai ser negativo. Como se eu trouxer uma listra também nessa base horizontal, ela vai fazer de forma negativa. Então quais são os decotes que a gente deve usar na questão aqui de um ombro mais largo? Decote V, assimetria, isso tudo vai beneficiar sim a nossa proporção corporal. E aí agora a gente vai pensar naquela proporção corporal que tem mais volume na parte inferior. Então o que é que a gente pensa? Se eu tenho mais volume aqui embaixo, eu tenho menos em cima. Isso quer dizer que eu tenho mais quadril do que ombro, né? Então é que as pessoas falam muito de um triângulo, né? Ou às vezes trazem como pera, tá? Eu gosto sempre de pensar como base e pensar nos volumes. Então vamos lá, se você tem mais quadril, né, nas medidas que você fez,
você tem mais quadril, você vai sim ter essa base maior. Então o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai equilibrar a parte de cima. Eu vou deixar a parte de baixo mais leve, eu vou trazer mais leveza. Então, quando eu falo de mais leveza para a parte de baixo, eu vou pensar em tecidos mais fluidos, eu vou pensar em menos estampa, em cores mais profundas na parte de baixo. Eu posso pensar numa assimetria na parte de baixo. Tudo que for mais leve para não marcar tanto a parte de baixo, o quadril. É importante a gente lembrar também que existem pessoas que têm aqui mais volume na parte de baixo, tanto nessa questão quadril lateral, culote, ou como também bumbum. Então tudo aqui fica maior. Então vamos pensar que tudo que está maior, o que é que a gente precisa? Ter bem no destaque para trazer mais leveza, para a proporção corporal ficar mais equilibrada. Porque eu gosto sempre de dar o exemplo assim, tudo que está marcado chama mais atenção, né? Então o que a gente quer é o quê? Deixar equilibrado. Então eu não quero chamar atenção tanto para aquela parte ali de baixo. Então a gente vai usar todos esses benefícios que eu acabei de falar, dos tecidos, das estampas, né, das modelagens. Vamos pensar que sempre uma saia ou uma calça que ela abre mais retinho, ela vai trazer mais leveza. Se a gente pensar o que é que faz que o nosso quadril, né, nossa perna fique ainda maior, é quando a gente pensa nas skinnies, nas calças muito justas. Por quê? Porque eu estou marcando. Então é vocês pensarem que a gente tem que dar leveza. Se eu aperto, eu continuo marcando, eu continuo chamando a atenção, né? E aí o que é que eu posso fazer para chamar atenção na parte de cima? Eu estou trabalhando aquele corpo que aqui embaixo ele é maior, ele tem mais volume e menos na parte de cima. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Né? Então eu posso fazer isso aqui. Então a gente vai aqui aumentar o nosso ombro. Então a gente aqui pode trazer babados, a gente pode trazer estampas, a gente pode trazer aquela manga mais bufante, a gente pode trazer blusas com mais texturas. Por quê? Porque eu posso criar volume aqui para dar uma equilibrada com a minha parte de baixo. Gosto sempre de repetir que não existe corpo errado, existe a modelagem errada. E o que a gente vai estar sempre batendo aqui é vocês entenderem, né, de quanto a modelagem pode fazer diferença. O quanto um tecido vai fazer diferença. E vindo ainda para a nossa modelagem aqui, para a nossa forma, né, nosso formato de corpo, onde a base, onde o quadril é mais largo, né, o que a gente pode pensar é que quando eu tenho esse aqui quadril mais largo, se eu trago prega, se eu trago godê, eu vou estar o quê? Criando mais volume ali, tá? Outro detalhe que é super importante é quando você aperta muito a cintura. Quando você afina muito a sua cintura, você traz um pouquinho mais de volume na parte de baixo. Então vamos pensar que se eu tenho essa base maior, eu não preciso aumentá-la. Deixa ela mais retinha, deixa ela de forma mais suave para equilibrar melhor. Então a gente falou aqui, mais uma vez, de como equilibrar uma proporção corporal, pensando no volume na parte de baixo. E aí a gente chega para falar agora daquela proporção corporal que muitas vezes traz muita insatisfação, que é o quê? É o volume na parte central do nosso corpo. Tem gente que fala, eu não tenho cintura, eu sou super barriguda, meu estômago é mais alto. Tudo isso interfere, a gente sentir que essa parte do nosso corpo tem mais volume. Independente de você ser plus, independente de você ser mais magra, essa questão aqui da proporção corporal aqui do volume pode acontecer. Então é importante lembrar que quem tem esse volume na parte central do corpo vai ser o quê? Praticamente eu tenho ombro e quadril da mesma medida e aqui vai ser um pouquinho maior, a minha circunferência aqui vai ser um pouquinho maior. Então o que é legal da gente entender? Eu preciso equilibrar, eu preciso trazer uma ilusão de ótica para a parte central. Como é que eu posso trazer essa ilusão de ótica para a parte central? Vamos lá pensar em detalhes que vão ser super importantes. Quando eu falo de tecidos, né, quando eu penso nos tecidos mais leves, mais fluidos, esse tecido que vai trazer mais leveza, eu posso trazer aqui na parte de baixo, mas eu tenho que criar uma estrutura aqui na parte de cima. É como se eu conseguisse fazer com que a minha cintura fosse ali aparecer. Ela fica um pouco menor, né, entre o quadril e o ombro. Então, a gente vai trabalhar essa parte central com esses detalhes. Por exemplo, blusa traspassada, vestido traspassado. É muito legal porque eu crio aqui uma diagonal, onde eu não estou criando o ponto focal aqui e ainda trago detalhes para a lateral.
Então pensar que o laço vir na lateral, a faixa vir na lateral. Se a gente pensar em calças, pensar em palas mais largas, para que essa pala ela acomode melhor aqui na cintura. O que acontece, muitas pessoas colocam calça muito fininha, então aquele elástico fica virando, ou ele não consegue segurar tão bem essa parte central. Então pensar em palas mais largas vai fazer uma grande diferença aqui na parte central. Se você gosta de elástico, porque o elástico traz mais conforto, tem que ter bastante cuidado, porque o elástico muitas vezes também traz volume, tá? Então vamos trazer aquele elástico que ele fique realmente bem sentado na parte aqui da cintura, trazendo o conforto que você quer. Como eu falei dos tecidos fluidos aqui embaixo, a gente pode trazer uma pantalona, a gente pode trazer o linho, pode trazer o crepe, que ele traz ali de forma assim mais leve, né? Mas que o foco é o quê? É a cintura, o foco é a parte central, tá? E quando eu falo da parte central, eu também tenho que pensar na parte de cima. Então vamos pensar em decotes abertos. Se você quer trazer aqui uma manga, se você quer trazer aqui algo com mais volume, tem que ter muito cuidado, né? Que isso não venha com um tecido estampado, porque senão a gente vai trazer muitos volumes aqui, fazendo aí dar uma confusãozinha e fazendo com que você fique até maior. Então, as pessoas têm muita dificuldade de pensar que o corpo oval, né, que tem muito volume aqui na parte central, tem sempre que usar tudo muito solto. Não, vamos trazer saias evasês, vestidos evasês, pantalonas, para que a gente traga, ó, fazendo essa leveza aqui para baixo, criando um equilíbrio melhor. Importante lembrar que as calças skinnies, as calças muito afuniladas, né, a calça que a gente chama de aladinha, aquela que pega lá embaixo, ela não favorece tão bem essa proporção corporal, tá certo? E pensar que os decotes podem sim ser um bom protagonista na hora de montar esses looks. Decote V favorece muito todas as proporções corporais. Então, para o oval, ele ainda traz mais benefícios, porque ele traz aqui a questão de alongar, aparece pele, então tudo isso vai beneficiar. E aí agora a gente está falando aqui de um corpo onde as medidas entre ombro, cintura e quadril, elas são muito parecidas. Elas são muito iguais e que a gente chama, né, o mercado fala muito de um corpo retângulo, que ele é justamente porque ele não tem ali um meio para fazer uma proporção equilibrada. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar justamente a cintura. Então a gente precisa trazer essa ilusão de ótica com cintura, né? Então vamos pensar que eu preciso aumentar embaixo, aumentar em cima, mas sempre dando foco na nossa cintura. Então o que é muito legal de trabalhar no corpo retângulo, é um corpo que tem pouca cintura. É um corpo onde a gente sabe que muitas mulheres que malham muito, né, elas trabalham muito o abdômen, por isso que muitas vezes elas ficam sem cintura. Então a gente vai pensar em que a gente vai marcar essa cintura com cintos, recortes, vestidos que tem aquele pépluzinho, ou blusa que tem aquele pépluzinho, que é aquele babadinho logo abaixo da cintura. Isso é muito benéfico para o corpo que tenha essas proporções, tá? Outra coisa que é bacana a gente pensar é trazer peças super fluidas na parte de baixo. Saias godês, evasês, pantalonas, vestidos mais abertos. Por quê? Porque quando eu abro aqui embaixo, automaticamente eu vou criar ali a cintura e também deixando um pouquinho mais aparente o ombro, tá? Então vamos pensar aqui, quanto mais para baixo eu te criar volumes, mais cintura vai poder aparecer. Então é um corpo super bacana de trabalhar, é um corpo super fácil da gente trazer uma proporção ainda mais equilibrada. E a gente fala agora do ampulheta, né, que o mercado tanto traz, com curvas equilibradas. O que é que a gente fala do ampulheta? Ele tem ombros e quadris praticamente a mesma medida e a cintura fazendo destaque. Então ele faz aquele formato mesmo assim de um violão. A gente fala sempre que é um corpo fácil de equilibrar porque ele já está equilibrado, mas também tem que ter alguns cuidados. Então quem tem essas medidas muito parecidas tem que ter cuidado dos volumes. Vê se você não tem mais volume na parte de cima, ou se você não tem mais volume em coxa, em bumbum, para você trazer aí, pontuando, né, de forma positiva, o que você tem de melhor. Então o que a gente tem que ter cuidado é, se a gente afinar muito a cintura, a gente traz essa desproporção, porque quando eu afino muito a cintura, eu aumento o quadril. Então de repente, se você tem curvas equilibradas, você vai fazer volume na parte de baixo.
Então pense bastante nessa questão de como você está equilibrando, se você tem essas formas mais equilibradas, se você está trazendo as modelagens corretas. Se a gente falar de tecidos, eles também vão poder ser muito mais versáteis, porque aqui o cuidado que a gente tem é na cintura, né? Então, se a gente pode usar tecidos fluidos, tecidos estruturados, não vai ter tanto problema. O ideal é que a gente aproveite as curvas e traga aí o nosso desejo de imagem sempre muito bem equilibrado. Para finalizar, a gente vem trazendo algumas dicas de como a gente pode estar alongando. Né? A gente sabe que muitas mulheres estão sempre preocupadas no alongar. Né? Então, quais são os truques que a gente usa para alongar? Começando aqui na parte de cima, a gente pode pensar que decote V sempre vai alongar, alcinha fina, tudo que tiver pele aparecendo vai alongar. Isso serve também para manga. Quando você usar um blazer, dá uma puxadinha no blazer, dá uma dobradura na camisa para que você tenha um punho aparecendo. E tudo isso vai fazer com que você fique ali mais alongada, tá? Monocromático. Quando a gente está usando tudo no mesmo tom, isso dá a sensação de continuidade, então isso não corta, não quebra, né? Então a gente sempre vê que o monocromático alonga. Então se você puder usar o monocromático, vai facilitar muito a sua vida, porque é fácil de combinar e ainda traz esse benefício do alongar. Outro detalhe que a gente sabe que alonga são os sapatos nudes, sandálias nudes, escarpãs nudes. Eles vão dar aquela sensação de que o pé tá ali aparecendo e não tem nenhum corte, não tem nada pontuando, tá? Isso aqui são alguns detalhes que vocês estão vendo, né, que são positivos para dar essa sensação de alongar a silhueta. Tenham cuidado em pensar quando a blusa está muito por fora, porque isso cria cortes, né? Então, o ideal, se você não gosta de usar uma blusa toda por dentro, ensacadinha, dá pelo menos aquela penduradinha para dar um charme a mais, tem a sensação de cuidado também, então é super bacana. Então a gente trouxe aqui algumas dicas para você entender da proporção corporal, fazer com que você se sinta bem, trazer equilíbrio na sua proporção corporal. Para isso você vai precisar sempre pensar nos tecidos, nas modelagens, nas cores e com certeza você vai se sentir ainda mais bonita e mais elegante.